Paz do Senhor para a igreja. Nós estamos diante de um tema de extremíssima importância, um tema que realmente é um alerta para nós, como igreja de Deus, porque felizmente não passaremos por este tema dentro da grande tribulação. A igreja já estará com o Senhor, mas esse tema será inclusive do arrebatamento da igreja, será um tema que o nosso pastor presidente tratará na sexta-feira. É bênção pura, não é? É muita bênção. Mas nós temos que ter informação sobre como estará o mundo, o planeta Terra, enquanto a igreja tiver sido arrebatada, entrar diante do Senhor para o tribunal de Cristo, tribunal que não condenará ninguém, tribunal que será para pesar as obras, tribunal que será para a entrega de galardões. Depois da entrega de galardões, a noiva será ataviada de vestes brancas. Depois haverá o casamento do noivo Jesus Cristo com a noiva, e depois desse casamento haverá as bodas do Cordeiro. Enquanto isto estiver acontecendo conosco, a igreja, o bicho está comendo na terra, a coisa está feia aqui embaixo, na terra. Por quê? Porque aqui estarão os judeus, que serão tremendamente atacados, farão aliança com o anticristo, mas depois o anticristo e o mundo se voltará contra Israel. Aqui também estarão os ímpios, né, que não creram de maneira nenhuma no Senhor, apesar de todo o tempo em que a igreja evangelizou o mundo. E aqui, infelizmente, estarão também, meus irmãos, aqueles crentes que não foram fiéis, os nossos parentes que ouviram falar tanto do Senhor, mas que não quiseram aceitá-lo, não é? Principalmente os que conheceram o Senhor, mas se desviaram, estarão aqui também enfrentando a grande tribulação. Mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus capítulo 24, para lermos o versículo 21, está na página 38, né, da Bíblia do culto, Mateus 24, 21, que diz o seguinte, Mateus 24, 21, está na página 38 do Novo Testamento, diz o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. É a grande tribulação. Quem está falando isso é Jesus. Quem está falando essas palavras é o próprio Jesus, né? E Daniel 12, 1b, diz também quase a mesma coisa. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, parte B, diz assim: e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Nós, a igreja de Deus, não passaremos pela grande tribulação. Mas o que é a palavra tribulação? Tribulação significa literalmente pressionar, comprimir, esmagar com força. É o que se faz com as uvas no lagar, é o que se faz com a cana na moenda. Isto é tribulação, esta é a figura, né? É esmagar, é esmiuçar, é realmente comprimir, pressionar. A grande tribulação será o período de maior angústia da história humana. Os ímpios serão obrigados a reconhecer quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo, irmãos. Os ímpios reconhecerão. A grande tribulação é chamada na Bíblia de o dia do Senhor, no qual Deus entrará em juízo com um mundo altivo, soberbo, arrogante, incrédulo, que não quer aceitar a sua palavra, rebelde, impenitente, que ouviu e nunca obedeceu a sua palavra. Isaías 13, 9 a 11, eu gostaria que os irmãos anotassem essa referência, que é muito importante. Eu não vou poder ler tudo, porque é muita coisa, mas anotem aí, se vocês têm um bloco dentro da pasta, da bolsa de vocês, anotem, Isaías 13, 9 a 11, é a referência mais importante sobre isso que eu acabei de falar, né? Sobre o dia do Senhor. Mas o importante também, irmãos, é saber, mais uma vez, como eu já lhes disse, que a igreja não passará
pela grande tribulação. Paulo garante isto em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses 5 e 9, está escrito o seguinte, 1 Tessalonicenses 5 e 9, página 284, da Bíblia do Culto. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande referência, 1 Tessalonicenses 5 e 9. Por quê? Porque tem igrejas, há evangélicos que dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Existem três grupos, né? Três grupos de crença com relação à grande tribulação. Os pré-tribulacionistas, que somos nós não passaremos pela tribulação, Jesus nos levará antes. Os meso-tribulacionistas dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. A tribulação durará 7 anos. Então, quando passarem 3 anos e meio, aí Jesus virá para levar a igreja. Os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Há um grupo evangélico que diz que a igreja passará pelos 7 anos de tribulação. De jeito nenhum. Aqui, Paulo falou, está aqui, eu acabei de ler, né? 1 Tessalonicenses 5 e 9, eu acabei de ler. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A grande tribulação acontecerá após o arrebatamento da igreja. Será dividida em 2 períodos. O primeiro chamado, a grande tribulação, o primeiro chamado na Bíblia o primeiro período da grande tribulação é chamado na Bíblia de tribulação. Irmãos, a coisa vai ser tão feia que na primeira parte o nome que se dá é tribulação, mas aí 3 anos e meio. Mas depois dos 3 anos e meio vai ficar tão pior que será chamada de a grande tribulação. Então, ai de quem ficar aqui. Continue firme com o Senhor, continue fiel ao Senhor para subir com a igreja, porque a coisa vai ser terrível, vai ser terrível. Nesse período serão abertos os selos e tocadas as trombetas. O segundo período durará mais 3 anos e meio, será chamado de a grande tribulação. Durante ela serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. Aqui dentro, irmãos, aqui dentro do livro de Apocalipse tem os 7 selos que serão abertos para que a ira de Deus se proclame. Existem as 7 trombetas que serão tocadas para a manifestação da ira de Deus, e as 7 taças que serão derramadas com a ira de Deus transbordando sobre a humanidade. É coisa muito séria, muito séria. Nessa época, se o tempo de sofrimento não fosse abreviado, nenhuma carne resistiria e ninguém escaparia com vida. Mateus 24, 22, anote aí, está escrito isso aí, Mateus 24, 22, anote, eu não vou ler, não tenho tempo. Ninguém escaparia se esse tempo não fosse abreviado. No período da tribulação ocorrerão sinais jamais vistos pela humanidade. Israel passará pelo seu mais profundo tempo de angústia. Estará sob o ataque de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Vou logo adiantar a identidade deles. Satanás é o dragão, no Apocalipse. O anticristo é a besta que subiu do mar. É o anticristo. É o líder político e econômico. Ele mandará na política, uma única política e uma única economia no mundo. E o falso profeta é o líder religioso. Satanás, o líder diabólico. O anticristo, o líder político e econômico. É a besta que surgiu do mar. E o falso profeta, o líder religioso. A besta que surgiu da terra. Então vão anotando aí, a besta que surgiu da terra, falso profeta. A besta que surgiu do mar, o anticristo. Falso profeta é o quê? Líder religioso. Dizem muito que pode ser um papa, pode ser alguém que venha do Oriente Médio, não sei. Eu sei que nós não podemos afirmar, mas será o líder religioso
da humanidade, o falso profeta, o líder político e econômico, o anticristo, a besta que surgiu do mar. E Satanás, o dragão, é o líder diabólico. Ele vai dar dos seus poderes a essas duas figuras, o anticristo e o falso profeta. A humanidade verá sinais jamais vistos antes. A destruição será de dimensões incalculáveis. Pavor, falta de esperança tomarão conta da humanidade. Israel sofrerá sob a mão de ferro do poder do anticristo, irmãos. Depois de fazer aliança com ele se voltará contra Israel e ajuntará as nações contra Israel. Porém, apesar de todo esse cenário, ainda haverá oportunidade para que a humanidade se reencontre com Deus. Aí surge uma grande questão: haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá salvação na grande tribulação, mas será muito cara, será terrível. Conseguir a salvação na grande tribulação, irmãos, vai ser uma coisa tremenda, muitíssimo difícil. Então, na grande tribulação, a grande tribulação será um tempo de fúria de Satanás. Refere-se à guerra de Satanás e seus anjos, que terão com o exército de anjos de Deus, chefiados pelo arcanjo Miguel. Está lá em Apocalipse 12, 7 e 13, né? Em Apocalipse 12, 7 e 13. Haverá uma batalha nas regiões celestiais, não dentro do céu, é claro, não dentro do céu, mas haverá uma batalha, porque o monstro, o Satanás, ele tentará, né? Ele atentará contra o seu eterno inimigo, que é Deus, mas Miguel e os anjos do Senhor o atacarão, e o dragão, Satanás e seus anjos brigarão com os arcanjos, né? Com o arcanjo Miguel, aliás, e com os anjos, perderão a batalha e serão lançados na terra. Com a grande queda sofrida, Satanás ficará furioso, pois saberá que pouco tempo lhe resta para agir. Aí vai agir de maneira extraordinária. No versículo 15 de Mateus 24, Jesus disse que o início da grande tribulação está ligado à abominação da desolação. O que é essa expressão, abominação da desolação? Ela tem a ver com o início do governo do anticristo. O anticristo receberá o seu poder das mãos do dragão, Satanás. Apocalipse 13, 2. Em Apocalipse 13, 2, nós vemos que o anticristo receberá o seu poder das mãos de Satanás. E o anticristo impressionará a humanidade, realizando um milagre em si mesmo. Apocalipse 13 e 3. Blasfemará contra Deus e contra a igreja que está no céu. A igreja está no céu e ele blasfemará contra Deus e a igreja. Apocalipse 13 e 6, isso está registrado em Apocalipse 13 e 6. Atacará os santos que tiverem aceitado ao Senhor no período da grande tribulação. E Apocalipse 13 e 7, e será adorado por todos os que habitam sobre a face da terra. O anticristo fará isto. Ele receberá a adoração de todos os que não têm compromisso com Deus, né? Eles adorarão o anticristo, mas só aqueles que não receberam a marca da besta e aceitaram a Jesus como seu Salvador na tribulação, esses aí não adorarão o anticristo, mas sofrerão coisas tremendas. O que detém a aparição do anticristo? Alguns estudiosos dizem que o anticristo só se manifestará quando o que o detém, conforme está em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, for retirado da terra. Está em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Pode ser o Espírito Santo que o detém, ou pode ser a igreja. A igreja, irmãos, eu fico com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem detém a manifestação do anticristo. Quando ele se retirar da terra, aí o anticristo se manifestará. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se retirará, mas a sua onipresença continuará. Sabe por quê? Porque senão não haveria salvação durante a grande tribulação. Porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, correto? Então ele não se retirará totalmente. Ele acompanhará a noiva, ele irá com Jesus, mas a sua onipresença, porque Deus é onipresente, a onipresença do Espírito Santo continuará sobre a terra. Aleluia, glória a Deus.
a salvação durante a tribulação. Todos os seres humanos que não aceitarem Jesus como Salvador na dispensação da graça terão uma nova chance de salvação, desde que creiam no sangue remidor do Cordeiro, Jesus Cristo. Só serão salvos se invocarem o nome do Senhor. Eles terão que invocar o nome do Senhor, e isso será tremendo, custará muito para eles. Joel 2:3, Joel 2:3, se invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Joel 2:3, e se não receberem a marca da besta. Apocalipse 24, se vocês quiserem ler, anote aí para ler depois, porque eu não tenho tempo de ler, realmente não tenho. Eu não tenho tempo de ler, não é? Vou ler alguns versículos, não dá tempo, é muito material sobre esse assunto aqui. Então, irmãos, se não receberem a marca da besta, se não receberem, eles serão salvos, né? Eles serão salvos, mas lhe custarão, muitos deles, quase todos, serão degolados, lá no dia, né, quando Jesus vier para implantar o milênio, surgirão muitos dos que morreram na grande tribulação, salvos, todos os que morreram salvos, ressuscitarão para reinar com o Senhor. Eles ressuscitarão, obrigado meu, ressuscitarão para reinar com o Senhor, mas a duras penas custará muito a eles a salvação. Os juízos da tribulação. Juízos são castigos divinos e estão agrupados em 3 grupos. Eu já disse aqui, os 7 selos, que terão consequências tremendas sobre todos os que habitam na terra e sobre toda a natureza, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. O julgamento dos selos. Quando os 4 primeiros selos forem abertos, haverá muita confusão entre os povos e uma grande falta de paz. Imediatamente entrarão em cena os 4 cavaleiros do Apocalipse, e milhões de pessoas serão mortas. Aqui na abertura do primeiro selo, já entrarão em cena os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vocês já leram sobre isso, ou já ouviram pregação sobre isso. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo é de cor branca. Muita gente acha, né? Muita gente acha que na abertura do primeiro selo, o primeiro cavalo seria Jesus, porque é de cor branca. Irmãos, não é Jesus. Esse aqui, nós estamos falando ainda em Apocalipse 6, 1-8. Nós só vamos ver o verdadeiro cavaleiro, eu vou citar isso aí, lá no capítulo 19, Jesus no cavalo branco, Jesus no cavalo branco. Aí a característica dele é totalmente diferente. Esse aqui, de Apocalipse 6 e 2, é totalmente diferente do cavalo branco de Apocalipse 19, que eu vou ler ainda. E olhei, e eis um cavalo branco, Apocalipse 6 e 2, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ora, apesar de muitos leitores ou estudiosos da Bíblia pensarem que esse cavaleiro aqui é Cristo, a verdade é que ele é o anticristo. É o anticristo que tem suas estratégias, entre elas imitar a Cristo. O anticristo, entre as estratégias dele, está o de imitar a Cristo. Então ele vem num cavalo branco e traz um arco. Ele traz um arco. Então, aqui é o primeiro selo. Não devemos confundi-lo com Apocalipse 19, 11-16. Apocalipse 19, 11-16. Esse aqui, de Apocalipse 19, 11-16, esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso amado Jesus. Esse aqui é o Senhor. E vi o céu aberto. Apocalipse 19, 11-16. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa
pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro lá, de Apocalipse 6, é o mentiroso, o anticristo. Ninguém deve confundi-los, Então vamos lá, para o segundo selo. O segundo selo é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho. Em Apocalipse 6 e 4 está escrito sobre o cavalo vermelho. Apocalipse 6 e 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Isso aqui representa derramamento de sangue, vermelho da cor do sangue. Muita gente vai morrer aqui, meu irmão, pela ação do cavalo vermelho. O anticristo inicia sua ação entre as nações, fingindo ser um líder de paz, mas logo ele mostra que não passa de um sanguinário ao trocar o seu arco por uma espada. É ele mesmo que vai pegar essa espada do cavalo vermelho, ele vai montar no cavalo vermelho. Em Apocalipse, o terror e a morte estão associados. Em Apocalipse, o terror e a morte estão associados à cor vermelha. Dragão vermelho, Apocalipse 12, 3, besta escarlate, Apocalipse 17, 3, tudo que é vermelho está associado ao terror e à morte, ao derramamento de sangue, conforme está em Apocalipse 12 e 3 e Apocalipse 17 e 3. Terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto. Em Apocalipse 6 e 5 está escrito, terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Irmãos, essa balança aqui significa peso, pesagem de comida, de alimento. Então, preto vai significar, o cavalo preto vai significar fome, a fome pela qual a humanidade passará. A cor preta nas escrituras significa fome. Está lá em Jeremias 14, 1, 6. Jeremias 14, 1, 6. Fome. Jeremias 14, 1, 6. Lamentações 5 e 10. Fome. Significa fome. Lamentações 5 e 10. No período da grande tribulação, irmãos, haverá uma grande fome sobre a terra, como nunca houve antes. O anticristo só permitirá que adquiram alimentos quem tiver o sinal da besta. Querem ver? Apocalipse 13, 7. Apocalipse, anote aí, o anticristo só permitirá que adquiram alimentos aquele que tiver o sinal da besta. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes, deixa eu ver aqui, Apocalipse, 13 e 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 17. Só compra quem tiver o sinal da besta. Quem não tiver, morre de fome. Então, quarto selo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Vamos ver que cavaleiro é esse. Em Apocalipse 6 e 8 está escrito, Apocalipse 6 e 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Morte e inferno estão ligados à abertura do quarto selo. Cristo tem a chave e o controle dos dois, mas Cristo, nosso Senhor, tem a chave e o controle da morte e do inferno. E um dia eles serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14. Eles vão fazer a balbúrdia aqui, vão ceifar, vão arrasar, mas Cristo tem a chave e o controle sobre os dois, a morte e o inferno. Nós falamos até agora sobre os 4 selos, então vamos resumir os 3 últimos selos. Quando o 5º selo é aberto, lá em Apocalipse 6, 9 e 11, as almas dos mártires que provavelmente foram mortos no período da grande tribulação, aparecem clamando a Deus por justiça debaixo do altar. Apocalipse 6, 9 a 11. Anotem aí, Apocalipse 6, 9 a 11. O 6º selo é aberto. Isso aí foi a abertura do 5º selo. As almas dos mártires aparecem pedindo justiça, né?
justiça debaixo do altar. O sexto selo é aberto, Apocalipse 6, 12 e 17. E imediatamente o evangelista João fala de terremotos, estrelas caindo, o sol tornando-se negro, a lua aparecendo coberta de sangue. Olha só a situação, irmãos. Olha só como é importante nós não estarmos aqui para viver um cataclismo, né? Uma situação terrível dessa. Os homens tentarão inutilmente se esconder de Deus, Isaías 2 e 9, e este será o grande e terrível dia da ira do Senhor. Joel 2:31, anotem aí, Joel 2:31, versículo importantíssimo. Isto tudo está acontecendo, por quê? Porque houve todo um tempo de paciência, de misericórdia, de evangelismo, evangelização, né? O trabalho todo, a morte do Senhor Jesus Cristo pela humanidade, mas nada disto aí foi levado em conta. Os ímpios continuaram nos seus pecados, né? E aí, então a humanidade está recebendo agora o resultado da sua impiedade. Aí, depois dos 7 selos, vem o julgamento das trombetas. Após a abertura dos 7 selos, 7 anjos se apresentarão com 7 trombetas para anunciar castigos e julgamentos divinos sobre a humanidade. Primeira trombeta. O toque da primeira trombeta, em Apocalipse 8 e 7, o toque da primeira trombeta, Apocalipse 8 e 7, produzirá uma chuva de granizo, fogo e sangue, e serão atingidas as árvores, né, as campinas, a relva, aquilo que alimenta os animais, né, serão atingidos. Olha, o reino vegetal da terra será atingido na sua terça parte, será destruído. Então o suprimento de alimentos será terrivelmente afetado. Por quê? Porque nós dependemos da vegetação, né, para nos alimentar, e os animais também para haver carne e leite, né, os animais dependem, mas 1/3 disso aí será destruído. Segunda trombeta, Apocalipse 8, 9. Quando o anjo tocar a segunda trombeta, haverá a queda de um meteoro ou um asteroide, né, ardendo em fogo, vai cair no mar. Aí vai afetar, irmãos, a terça parte de toda a vida marinha. Olha só a situação, toda a vida marinha será afetada na sua terça parte. Um meteoro ardendo em chamas cairá sobre o mar. Terceira trombeta. A terceira trombeta provocará mais a queda de um outro terremoto, só que agora ele vai cair na terra. Esse anterior caiu no mar, esse agora vai cair na terra e vai afetar uma terça parte das fontes de água doce. Fontes de água doce serão afetadas. Irmãos, nós não temos muita água doce à disposição. Nós não temos. Quase 95, 98 ou 99% da água é salgada. É imprópria para ser bebida, para ser usada pelo homem. Então, imagine só, essa quantidade pequena que nós temos será diminuída em 1/3. Esse meteoro cairá sobre as fontes, cairá sobre os rios, cairá sobre as nascentes e afetará 1/3 dessa água toda. Então, aí, de repente, surgirá um mensageiro do céu, após o toque dessa quarta trombeta. Esse mensageiro, João, disse que ele cruzou o céu, anunciando aos habitantes da terra que eles se achavam que tinham visto muita coisa terrível acontecer, eles não tinham visto nada ainda. Vinha coisa muito pior. Haveria o juízo de Deus, viria de uma maneira muito mais severa. Então vão acontecer os 3 ais, que são subtópicos dentro do tópico, né, das trombetas, os 3 ais. A quinta trombeta, na quinta trombeta acontece o primeiro ai. João diz que o anjo tocou a trombeta, aí ele viu uma estrela caída do céu receber a chave do poço. É um demônio. Recebeu a chave do poço e destrancou aquele poço, e aí, irmão, saiu uma fumaça terrível daquele poço, e junto com aquela fumaça, um exército de gafanhotos, terrível, para atacar os seres humanos. Um exército de gafanhotos horrível, horroroso. Esse anjo, ele se chama, ele é o chefe.
ele se chama Destruidor, ou Abaddon, ou Apolion. Esses nomes são registrados na Bíblia, Destruidor, Abaddon ou Apolion. Esses gafanhotos têm um aspecto terrível. O evangelista João os descreve. Eles são semelhantes a cavalos preparados para a guerra. Eles têm coroa de ouro, simbolizando que serão vitoriosos contra aqueles a quem eles atacarem. Eles têm o rosto como de homem, têm cabelos de mulher, têm dentes de leão. Olha só que coisa terrível. Eles têm couraças de ferro e caudas de escorpião. Olha só que coisa horrorosa, terrível. Né? Atacarão os seres humanos que estarão dentro da grande tribulação, enfrentando a grande tribulação. Então, o anjo tocará a sexta trombeta, aí haverá o segundo ai. Aí no segundo ai, 4 anjos montados em seus cavalos serão soltos para realizar um massacre jamais visto na história da humanidade. Eles estarão à frente de um exército composto de 200 milhões e matarão 1/3 da população da Terra. Está arrasando a humanidade, matarão 1/3 da população da Terra. Os cavalos lançarão pelas suas bocas fogo, fumaça e enxofre, cavalos malignos. Até soar a sexta trombeta, metade da população mundial estará destruída após o arrebatamento da igreja. Porém, milhões de homens, de seres humanos ímpios, ainda assim não aceitarão ao Senhor, não se arrependerão das suas práticas pecaminosas. Aí surgirão, irmãos, para interferir na história humana as duas testemunhas, cuja missão principal é evangelizar Israel. Mas eles também evangelizarão, né, os ímpios e aqueles que já conhecem o Senhor, mas que ficaram, não foram arrebatados. As duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Os irmãos têm ideia de quem são? Há várias teorias de quem serão essas duas testemunhas. Alguns acham que elas significam o Antigo e o Novo Testamento. Outros dizem que é a lei e a graça. Outros dizem que é Josué e Zorobabel. Outros falam que é João e Paulo. Outros ainda dizem que é Enoque e Elias. Né? Porém, a maioria dos estudiosos, a maioria dos que estudam a palavra, né? Eu fico também, não sou estudioso, mas eu fico também entre esses que são os estudiosos, né? Os sábios da palavra de Deus. Eles dizem que serão Moisés e Elias. Estão citados lá em Lucas 9, 30 a 31. Lucas 9, 30 a 31. Né? Que vieram durante a transfiguração do Senhor Jesus, vieram no monte da transfiguração, apareceram ali. Eles são os mais cotados, Moisés e Elias. O anticristo fará uma imensa oposição às duas testemunhas, mas não lhes poderão fazer mal algum. Eles exercerão o seu ministério, evangelizarão principalmente aos judeus, correto? Outros e muitos outros crerão no testemunho deles, no trabalho evangelístico dele. Porém, cumpridos 3 anos e meio do seu ministério, eles serão mortos pelo anticristo e os seus corpos serão expostos em Jerusalém. Eles serão escarnecidos durante 3 dias, né, e meio. E os ímpios se alegrarão ao saber da morte das duas testemunhas. Mas o Espírito de vida, no final de 3 dias, entrará nas duas testemunhas e elas ressuscitarão e serão elevadas para o céu diante dos olhos de todos, o que causará grande espanto. Irmãos, nesse nosso esboço aqui, não tem essa informação que eu vou passar para os irmãos agora, é uma coisa rápida, é uma linha só de informação. Quem são as 144 mil? Quem serão os 144 mil? Né? Que é o que uma seita diz que serão eles. Uma seita diz que serão eles, os 144 mil. Quem serão, irmãos? O que é que vocês acham? Eu estava examinando a palavra de Deus, aí eu fui lá para Apocalipse,
capítulo 7, a página 340, né, da Bíblia do Culto. Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4. Aí está dizendo aqui, está escrito assim, olha, dizendo, Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. São israelitas, irmãos, são israelitas. Essa seita que está aí, por aí, dizendo que são eles os 144 mil, está por fora, está mentindo, está errada, está totalmente equivocada, está ensinando o erro. Não serão eles os 144 mil, serão os filhos de Israel, serão os judeus, 144 mil, serão assinalados, destacados, né? Serão destacados nesse tempo aqui da grande tribulação. Sétima trombeta, terceiro ai. A sétima trombeta é tocada em Apocalipse para comemorar a grandiosa vitória de Cristo que está para acontecer na batalha do Armagedon. Grandes vozes no céu se anunciam a chegada do fim. Mas antes serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. A gente pensa que terminou? Estamos chegando no final aqui, mas tem 7 taças. Ou seja, os juízos de Deus serão tremendos sobre a humanidade. Mas antes tem aqui um detalhe: a mulher vestida do sol e o dragão vermelho. Quando as 7 trombetas acabam de tocar, João vê uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Estava grávida e pronta para dar à luz. Apocalipse 12, 1 e 2. O que é que está escrito lá? Apocalipse 12, 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Irmãos, esta mulher aqui é a representação do povo de Deus em todos os tempos, desde Adão até o milênio. É a representação do povo de Deus, do povo dos salvos, dos remidos. É a representação dos remidos, né? Dos remidos, do povo de Deus. Vestida de sol, representa o brilho da glória de Deus sobre o seu povo. A lua representa o reflexo desse brilho sobre o mundo. A lua não reflete a luz do sol. Então, o povo de Deus, ele reflete o brilho de Cristo sobre o mundo. Sobre o mundo. Nós somos realmente refletores do brilho de Jesus sobre a face da terra. Enquanto a igreja estiver aqui. O fato de a mulher estar grávida e com dores de parto é uma figura de Israel, que é uma nação formada por Deus com o objetivo de ser um reino sacerdotal na terra, aguardando por seu Messias. Isaías 26 e 17. Pode anotar aí. Israel aguarda o seu Messias. Nós já recebemos o nosso, mas Israel ainda aguarda o deles. Isaías 26 e 17. João também viu um grande dragão vermelho, Apocalipse 12, 3 e 4, Apocalipse 12, 3 e 4, que tenta em vão destruir a mulher e seu filho. O filho é arrebatado para Deus, e a mulher é levada ao deserto por 3 anos e meio. Após uma grande batalha nos céus, o dragão é derrotado por Miguel e lançado à terra, e continua a perseguir a mulher e a sua descendência. Isso demonstra como Satanás tentará destruir o povo de Deus de todas as formas. A sua especialidade, a sua profissão maior, né? O seu talento mais destacado é tentar destruir o povo de Deus, os salvos, a igreja. Apocalipse 17, 12. O julgamento das taças. Primeira taça, eu vou ser rápido aqui agora. Primeira taça, será derramada sobre toda a terra e atingirá os que receberam a marca da besta. Os que aceitaram Jesus como Salvador não serão afetados por essa primeira taça, né? Essa taça espalhará sobre os ímpios chagas malignas, conforme aconteceu lá no Egito. Lembram de uma das pragas?
das chagas malignas, acontecerá da mesma forma. Segunda taça, será derramada sobre o mar. Suas águas serão transformadas em sangue, conforme aconteceu também lá no Egito. Parece até repetição das pragas do Egito, né? Aqui está em Apocalipse. Contaminará toda a água salgada do planeta, todas as criaturas marinhas morrerão. Imagine só o fedor, o mau cheiro, né, que isso trará. Terceira taça, cairá sobre todos os rios e fontes de água doce. Apocalipse 16, 4 e 7, que também se tornarão em sangue. Além do mar, todas as fontes de água doce serão contaminadas. Quarta taça, a quarta taça será derramada sobre o sol, que diferentemente do que aconteceu na quarta trombeta, intensificará os seus raios. Na quarta trombeta, ele esfriou, né? Trazendo sobre a terra um inverno glacial. Ele esfriou. Aqui não, ele esquentará e fará com que a humanidade enfrente um calor imenso, insuportável, terrível. Quinta taça será derramada sobre o trono do anticristo. Seu reino ficará em total escuridão, mas ainda assim os ímpios não se arrependerão e continuarão blasfemando contra o Senhor. Sexta taça. Essa taça está descrita em Apocalipse 16, 12 a 16. É o último flagelo a ser executado antes do fim. Podemos observar que o sexto anjo derrama a sua taça sobre o rio Eufrates. E isso faz com que as águas deste rio sequem a fim de abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Eles serão os inimigos de Cristo e de Israel na batalha do Armagedon. Essa batalha do Armagedon, há uma preparação tremenda agora no mundo que estamos vivendo para essa batalha, né? Nós sabemos que há uma conjunção. O preletor de ontem deixou bem claro, né? O pastor Edinaldo deixou bem claro que já há movimentos, existem movimentos, conluios, compactuações, acordos, aproximações. A gente vê aí o movimento do Estado Islâmico, né? Do Estado Islâmico, essa união, aí todos são contra o Estado Islâmico, e os países muçulmanos são inimigos de Israel e são contrários ao cristianismo. Eles são contrários ao cristianismo. Então, há toda uma preparação mundial. Então, irmãos, a coisa não é para brincadeira. A gente pensa, a gente ouve muito dizer, o Senhor está às portas, Jesus está voltando mesmo. Estamos às vésperas da volta do Senhor Jesus, porque conforme falou ontem o nosso preletor, na contagem de anos, nós estamos entrando no sétimo ano, já estamos praticamente no sétimo ano, então, que é o período cronológico para se cumprir o arrebatamento da igreja. Bom, em seguida, João viu aqui na sexta taça 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Esses espíritos, diz o apóstolo, são os espíritos malignos que operam milagres e vão incitar os governantes do mundo inteiro a se reunirem no Armagedon, a grande batalha no final contra Cristo e Israel. Espíritos malignos que vão realizar milagres e impressionar né, o povo, o mundo, mas eles serão usados por Satanás, o dragão, pelo anticristo, a besta que surgiu do mar, né, o líder político e econômico, e pelo falso profeta, o líder religioso. Sétima e última taça. Quando o sétimo anjo derramar a sétima taça, uma altíssima voz será ouvida do templo do céu, dizendo: está feito, está consumado, está terminado, está feito. É a voz do próprio Deus. Essa taça será a mais horrorosa de todas elas. Haverá um tremendo terremoto, como nunca houve. A terra vai balançar como uma rede. Quem conhece? Rede do Nordeste, balança? Pois bem, a terra vai balançar, irmãos. Vai ser um terremoto tão tremendo que fará a terra voltar ao seu eixo equatorial de 23 graus e meio. A Europa simplesmente desaparecerá. Desse dia em diante, ela estará no fundo do mar, como também muitos outros países
desaparecerão, porque as tsunamis tomarão conta, invadirão. Será uma coisa terrível, o maior terremoto da história. E ainda haverá uma saraivada, né, de pedras de 60 quilos, né, para acabar, para culminar. Então, mas aí, irmãos, haverá a queda dos poderes das trevas. Aí sim, nós vamos entrar agora no fechamento. Após esses julgamentos divinos, João nos fala sobre a destruição da grande Babilônia, do anticristo e do falso profeta, além da prisão de Satanás antes da instalação do milênio. Isto está nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Vejam só, essa Babilônia, ela é uma cidade, uma cidade simbólica. Ela alguns acham que ela será realmente construída, né, lá no Iraque. Alguns acham que ela, há até um plano realmente para reconstruí-la, mas ela terá uma extensão muito maior do que uma própria cidade em si. É uma cidade simbólica. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que é mais um símbolo do que um lugar. Representa todos os impérios do mundo que se levantarão contra Deus e sua igreja. Representa todos os impérios do mundo. Essa Babilônia, essa cidade tremenda, né? Mas ela cairá. O símbolo da rebelião humana contra Deus, Babilônia, cairá. Será destruída, consumida por si mesma. Ela cairá enquanto a igreja triunfará. Mas, irmãos, depois de tudo isso, no final destes 7 anos, como eu falei para vocês, que a grande tribulação durará 7 anos, 3 anos e meio, tido como tribulação, e mais 3 anos e meio como a grande tribulação, aí haverá o anticristo, né, o falso profeta, o dragão, que é Satanás. Eles influenciarão, prepararão e arremeterão os exércitos da terra contra Israel. Cercarão Israel. Israel estará numa situação como nunca se viu em momento algum. Vocês sabem que o povo Israel, os israelitas, eles são considerados, já diversas vezes foi provado isso, que eles são os melhores soldados do mundo, né? Eles são os melhores combatentes do mundo. Então, eles se virão cercados por todos os exércitos. Aí eles clamarão pelo Messias deles. Eles clamarão: ó Messias, ó Senhor, vem em nosso socorro, nos livra, Senhor, dessa situação. Aí, irmãos, eu estou falando já da batalha do Armagedon. Será a batalha do Armagedon. Armagedon é o nome de um monte que está perto do Vale de Esdrelon. O Vale de Esdrelon, quer dizer, é uma planície, tem o monte do Armagedon, e tem uma planície enorme de Esdrelon. Armagedon significa Monte Megido. A palavra está significando Monte Megido, mas ao pé do monte tem uma imensa planície, a planície de Esdrelon. Ali é que está registrado que haverá a batalha do Armagedon. Armagedon será o lugar onde Jesus Cristo e seus exércitos combaterão os exércitos de Satanás e do anticristo. A palavra Armagedon significa derrubar, matar, cortar, decepar e também reunião de tropas. A batalha do Armagedon será a última tentativa de o diabo ocupar o lugar de Deus no mundo. Isaías 14, 12 a 15. A última tentativa de o diabo ocupar o lugar de Deus no mundo. Isaías 14, 12 a 15. Na batalha do Armagedon, todos os exércitos do mundo se reunirão para aniquilar Israel e o Cordeiro com seu exército. Será a maior batalha nunca antes vista no mundo. Vai ser a última batalha entre o bem e o mal. Não confundam a batalha do Armagedon com a batalha final, depois do milênio, quando o diabo, depois de ter ficado preso 1000 anos, haverá a batalha final, né? Ele será solto por algum tempo, haverá a batalha contra, de novo ele vai atacar a batalha de Gog e Magog. Essa aí é final, é a final. Aí haverá realmente o juízo final, ou o grande trono branco, né? Depois dessa batalha, quando ele vai ser destruído, Satanás é lançado no lago de fogo. Aí sim, essa batalha de Gog e Magog não deve ser
confundida com a batalha do Armagedon. Em Apocalipse 19 está escrito: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e o seu exército. Irmãos, mas concluindo tudo, nós devemos louvar ao nosso Deus, porque o anticristo e o falso profeta serão destituídos do seu poder e destruídos, lançados no lago de fogo. Em Apocalipse 19, 20 está escrito: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estou lendo Apocalipse 19, 20. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19 e 20. Então, esses dois grandes inimigos da humanidade, o anticristo e o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. O falso profeta e a besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar, que é o anticristo, né, serão lançados no lago de fogo. O dragão, que é Satanás também terá o seu destino aqui, nesse final da batalha do Armagedon, que será vencida por Cristo. Cristo, com a espada, com o seu poder, com os raios, com o fogo, com todo o seu poder e glória, arrasará com os exércitos de Satanás, comandados por Satanás, pelo o falso profeta e o anticristo. Ele aniquilará, vencerá, Israel se tornará triunfante, não é? E Satanás será preso. O Cordeiro de Deus prenderá Satanás. Ele será preso. Nós vemos aqui um anjo, está lá em Apocalipse 20, 1 a 3, um anjo desceu do céu com a chave do abismo e com uma imensa corrente, um anjo. Vejam só o poder de Deus. Não precisou Jesus, não, nem Deus, nem Espírito Santo, não. Um anjo só. Ele não veio com milhões de outros anjos, não. Foi só um anjo que desceu, está aqui em Apocalipse 20, 1 a 3, desceu do céu com a chave do abismo e com uma imensa corrente, e Satanás foi preso e acorrentado por 1000 anos no abismo. Por 1000 anos. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, mas aí nós vamos ouvir ainda, tem coisa muito boa vindo por aí. Esta é a minha parte, que eu tinha que explanar. Tive que correr, porque era muito material. Me deram 3 capítulos, geralmente os preletores, os demais, não estou reclamando. Pegaram 2, eu peguei 3. Entendeu? Mas eu tive que correr. E o que há de grandioso, maravilhoso, o que há de reconfortante para os nossos corações, aquilo que vai fazer com que nós nos rejubilemos, está para vir. Os assuntos de amanhã e de depois, principalmente do pastor Abner, que é o arrebatamento da igreja, né? É o encontro da igreja com o Senhor nos ares, né? É o tribunal de Cristo, né? Que não condenará ninguém, como eu já disse aqui, ninguém vai ser condenado nesse tribunal. Esse tribunal é para pesar, é para testar as obras que cada um realizou, ou se foi obra de ouro, né? Ou de prata, ou de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, ou de palha. Não queira estar nessa segunda classificação, madeira, feno e palha. Não queira, meus irmãos, porque você vai passar por uma porta de fogo, né? É assim que a gente imagina, vai ser testado, nós vamos ser testados, e do lado de lá você vai acabar com um monte de cinzas na mão. Mas aquele que tem obras de ouro, as obras de ouro são aquelas feitas em Deus. As obras de prata, a prata significa a redenção, né? Dos cativos, representa Jesus Cristo, que nos redimiu com seu sangue, lá na cruz do Calvário. E as pedras preciosas, são coisas preciosas, representa o Espírito Santo, as obras feitas sob a direção e inspiradas pelo Espírito
Santo. Lembram do Damasceno Eliezer, quando foi buscar Rebeca, né? Não foi? Ele levou o que como de presente? Ele não levou vasos preciosos, não levou pedras preciosas, não levou, mas ele representava, quem é que era o noivo que ia receber a noiva? Jesus e a igreja. Quem era o noivo? Quem é que ia receber o filho de Abraão? Quem é que era? Que estava aguardando Rebeca? Quem é? Isaac. E o noivo. Então havia um noivo, havia uma noiva, e quem foi buscar a noiva? O Damasceno Eliezer, que representa quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia é rica em tipologia, em símbolos. Então, essas pedras preciosas, essas joias que foram dadas a Rebeca, representam, irmãos, as pedras preciosas, simbolizando o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, aqueles que fazem obras movidos pelo Espírito Santo serão galardoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no tribunal de Cristo. Após o tribunal, virá o quê? Após o tribunal, virá o casamento do noivo Jesus Cristo com sua noiva. Por quê? Porque nós, no tribunal de Cristo, todos os que passarmos pelo tribunal de Cristo, nós seremos ataviados. O que é isso? Vestidos de linho puro, branco, limpíssimo, linho finíssimo. Seremos ataviados para participarmos do casamento com o nosso noivo, que é Jesus, e irmos direto para as bodas do Cordeiro. Amém? Para as bodas, irmãos. É isso que nos aguarda. Enquanto estivermos lá, durante 7 anos, a coisa está feia aqui embaixo. Aí é que vai estar acontecendo tudo isso que nós descrevemos realmente com muito pesar, porque muitos amados nossos ficarão aqui. Muitos parentes nossos vão ficar e vão passar por tudo isso. Muitos conhecidos, colegas, amigos de trabalho, vão ficar aqui. Vizinhos, vão ficar. Infelizmente, aí vão sofrer tudo isto que nós acabamos de vos falar. Então, irmãos, que Deus vos abençoe, que vocês continuem firmes no estudo da palavra de Deus. Os versículos que eu não li, que vocês anotaram, leiam em casa. Um conselho que eu lhes dou, preciosíssimo: leiam o livro do pastor Orivaldo Prates. Leiam todo, de ponta a ponta. De ponta a ponta. É um livro muito precioso. Faltam só 8 minutos para mim. Mas eu vou... O pastor Abner não sabe, estou aguardando. Tem ensinamentos preciosos, pesquisados com muito esmero, com muito esforço. Leiam, vocês terão uma base cultural importantíssima. Está aqui o nosso querido irmão, pastor Edinaldo, pastor de ontem. Não deixem de adquirir também o livro dele, que é uma preciosidade. Ele é um especialista, o nosso preletor de ontem, o pastor Edinaldo. Então, vocês adquiram também o livro dele, porque toda a ferramenta que vocês adquirirem será um bem precioso para vocês. Irmãos, não há investimento melhor do que aquele que nós fazemos em nós mesmos, na nossa cultura, no nosso conhecimento, porque aí nós nos tornamos destros, capazes, aparelhados, bem informados, para ensinar e para pregar a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus. Então façam isto, adquiram bons livros, adquiram manuais, adquiram comentários bíblicos, leiam comentários, adquiram bíblias de estudo, bíblias que têm notas de rodapé, porque adquiram mais de uma, deixem as suas bibliotecas, façam com que as suas bibliotecas sejam ricas de ferramentas, porque tudo isso, irmãos, vai fazer com que vocês sejam graduados, gradativamente, vou usar esse termo, graduados gradativamente no reino do Senhor, porque na medida que vocês forem crescendo em conhecimento, Deus vai confiando mais tarefas, mais oportunidades, mais responsabilidades,
vai colocando vocês em posições maiores na sua igreja, no seu reino, né, na sua causa. Então vocês são responsáveis. Aqui tem pastores responsáveis por igrejas. Invistam na cultura de vocês. As editoras hoje, irmãos, não são como antigamente. Nós antigamente não tínhamos as preciosidades que temos hoje. Eu estou no mercado editorial há 38 anos. Eu comecei a minha jornada na CPAD. Eu fui jornalista da CPAD, escrevi muitas matérias na CPAD, escrevi lá a biografia do pastor Paulo Leivas Macalão, A Chamada que Deus Confirmou, foi eu que escrevi Eles Andaram com Deus, sobre o pastor Emílio Conde e outros pastores, né? Escrevemos as grandes defesas do cristianismo, provas da existência de Deus, porque Deus condena o espiritismo. Pela misericórdia de Deus, Deus nos deu condição de escrever. Então, eu falo isso porque antigamente a CPAD não tinha o que tem hoje, não tinha acesso aos livros de homens de Deus que estudam a palavra em outros países. Eu já fui a feiras internacionais, comprar livros internacionais, umas 12 a 15 vezes, entendeu? Fomos à Alemanha, fomos aos Estados Unidos, na Feira de Frankfurt, na CBA nos Estados Unidos, que acontece todos os meses de julho. Nós fomos lá, irmãos, trazer, sabe o quê? Livros, tanto para a CPAD, como para a Editora Vida, como para a Editora Mundo Cristão, e agora que eu estou há 12 anos com o pastor Silas Malafaia, a Editora Central Gospel. Então, para que isso? Para enriquecer o povo de Deus. Vocês, livros, enciclopédias, manuais, comentários, tudo isso, irmãos, está à disposição de vocês. Então, invistam, adquiram, façam esse investimento, não só de comprar e colocar na estante não adianta nada. Um livro fechado, ele não tem efeito nenhum, tem que ser aberto. O problema todo, como disse um grande homem, ele disse que o pior é que quando você compra o livro, você não compra o tempo para ler o livro, você só compra o livro. O tempo você vai ter que arranjar, você vai ter que forçar, vai ter que deixar alguma coisa de lado para ler o livro, porque senão você não tem proveito, não tira proveito dele, não é assim? Então, irmãos, comprem, invistam, comprem. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia maravilhosa, a Bíblia do culto, não é? Quem não tem deve comprá-la também. Você está investindo na obra de Deus, está comprando uma excelente Bíblia, né, que tem a harpa cristã, e os mais históricos, os corinhos históricos, né, estão aqui incluídos. Então comprem, tenham sempre boas espadas, mais de uma Bíblia, não é só uma Bíblia não, mais de uma Bíblia de estudo, né, mais de um comentário, mais de uma enciclopédia bíblica, mais de um manual bíblico, né, e livros à vontade. Aí sim, irmãos, aí Deus vai fazer com que vocês sejam usados mais do que estão sendo usados agora, porque Ele está vendo que vocês estão investindo no conhecimento, e Deus ama o conhecimento, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele ama aqueles que amam o conhecimento, aqueles que buscam o conhecimento, amém? Bom, eu vou passar para o nosso pastor, né, para o pastor aqui, o pastor Abel não está, mas vou passar para o senhor. Eu encerro a minha palestra e repito, venham amanhã sem falta, porque o melhor ainda está por vir. Glória a Deus, amém, aleluia.